esculhambação general. Aqui desculpa o palavreado, suruba, né? Importação de prostituta do leste europeu, enfim, todo tipo de coisas, assim, algumas. Eu queria falar com mais liberdade, mas tem coisas as coisas que saíram na imprensa eu posso falar, as coisas que não saíram eu estaria vazando coisas sigilosas. Mas assim, é de uma esculhambação generalizada que, enfim, não é coisa de país sério, mas você me perguntou se vai dar em alguma coisa. Idealmente, pra mim, cairia a cabeça de todo mundo que tá envolvido, né? E seria banido da vida pública pra sempre. Não é o que vai acontecer. O que eu acho que vai acontecer, mas eu também não acho que vai ser pizza. O que eu acho que vai acontecer, algumas cabeças vão ser entregues, outras não. Por quê? Várias facções diferentes estão envolvidas nesse escândalo, mas essas facções são inimigas entre si. Então, você tem por exemplo, uma briga que pouca gente está falando sobre, Lula e Toffoli. Para tirar o holofote do envolvimento do Palácio no caso do Banco Master, o Palácio vazou as coisas do Toffoli, do Tayayá e por aí vai. E aí o Toffoli sofreu o desgaste que sofreu e tá bravo com o Palácio do Planalto querendo se vingar. Então, assim, já tem um ministro supremo querendo a cabeça de gente do Palácio querendo a cabeça de ministro supremo. Por outro lado, grandes bancos. Os grandes bancos estão pagando a conta do Banco Master, né? Claro que eles transferem isso em juro pra gente. Mas eles estão pagando. Mas eles estão pagando. Então, os grandes bancos, eles querem uma cabeça. Porque não pode se passar o recado de que alguém pode causar bilhões de reais em prejuízo pro fundo garantidor passar pros bancos pagarem e isso passar impune. Porque senão surge outro e faz a mesma coisa. Então, os bancos estão pressionando para ter uma cabeça. E os bancos são tão poderosos quanto o Supremo. Não tenho dúvida disso. A pressão que está sendo colocada, o escândalo do Banco Master nem iria para frente, o Banco Master nem teria sido liquidado se não fosse a pressão dos grandes bancos. Então, tem uma briga de vilão contra vilão, ou de vilões contra vilões, que eu acho que pelo menos as cabeças de uma facção vão cair. Se é do Supremo, se é do Palácio, se é do Congresso, não sei. Se é um pouquinho de cada um, não sei. O que eu sei não é todo mundo que vai ser punido e vão entregar a cabeça de alguns. E muita gente vai aparecer. Kim, qual que é o futuro do Kim para essas eleições? É pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo? A primeira coisa que eu preciso falar é que eu fiquei muito honrado e surpreso de ver o meu nome bem nas pesquisas, né? Porque primeiro que eu nunca disse que era pré-candidato, mas pelo fato de ter saído do partido e de eu ter idade para disputar, me colocaram nas pesquisas. E aí quando eu vi as pesquisas, de 5 a 13%, dependendo do cenário e do instituto, eu coloquei isso no meu radar. Porque eu falei, opa, se tem um governador na cadeira, dentro do espectro da direita, e ele não tá... Quando eu tô no cenário ele não ganha no primeiro turno, isso significa que tem uma parcela significativa da direita que não tá satisfeita com o governo Tarcísio. E eu vejo muito essa insatisfação na polícia militar, na polícia civil, que cobra, né, a mentira do Tarcísio de que teria um reajuste programado para essas carreiras e uma reestruturação dessas carreiras e a implementação da lei orgânica, né, das polícias que o governo do estado não implementou a contento. Dito isso, essa é uma avaliação que eu vou fazer em junho. O meu prazo formal, legal, é até julho as convenções. Mas eu devo decidir em junho, dependendo de como eu tiver das pesquisas. E, como eu disse, daqui a 2 dias fecha a janela. Daqui a 2 dias a gente vai ter a certeza de como vai estar a nossa chapa para deputado federal aqui em São Paulo. Então, analisando essas duas coisas. Primeiro, o quanto de voto a gente projeta quando a gente tiver a chapa fechada. Para saber, digamos assim, se a chapa precisa de mim ou não precisa de mim. Segundo, ou se é melhor que eu esteja ou melhor que eu não esteja. Segundo, viabilidade. É claro que é uma eleição muito difícil de eu vencer ou ir para o segundo turno, mas é muito difícil, não é impossível, né? E não seria uma coisa sem precedentes também. Uma pessoa
com baixa intenção de voto, avançar e ir para o segundo turno. Uma coisa que me anima também é que se eu for candidato, a gente vai ter 3 candidatos ao governo. Por que ter pouco candidato é bom para mim? Porque o Partido Missão não tem 5 deputados, que é um número que obriga as emissoras a te chamar para debate. Mas a minha assessoria já conversou com as maiores emissoras e todas elas falaram que se eu disputar, eu vou pro debate. Então, assim, mesmo sem ter esse número, eu teria um acesso à TV aberta que eu nunca tive. Pra você ter uma ideia, em 2024, eu contratei uma pesquisa e, dentre outras coisas, para saber o nível de desconhecimento. Na cidade de São Paulo, em relação a mim, 70% das pessoas não me conhecem na cidade de São Paulo, que é uma das cidades que eu mais sou conhecido. Ou seja, como eu nunca disputei uma majoritária e nunca tive acesso à TV aberta, muita gente ainda não me conhece. Então tem um potencial de crescimento muito grande. Esses fatores que a gente vai avaliar, resumidamente, eu não tenho uma resposta hoje para você, mas a gente vai tomar em junho. Muito bom. Kim, o Partido Missão tem se levantado aí no debate público, fazendo oposição ao lulismo, ao bolsonarismo. Eu fiz essa pergunta pro Renan Santos, vou fazer para você. O que garante que o Partido Missão não será mais um partido fisiológico? Não, primeiro que se a gente quisesse ser fisiológico, a gente não precisaria fundar um partido, né? Eu ficava no União Brasil, eu teria 3 milhões de reais para fazer a minha campanha nesse ano. Eu já tive 2 mandatos. Se eu quisesse ser fisiológico, eu já teria acumulado alguns milhões de reais, né, de emenda desviada, ou mesmo eu não precisaria nem roubar dinheiro público para ter um patrimônio muito maior. Eu já doei R$500 mil do meu salário porque eu abri mão do aumento de salário da última legislatura. Então, se eu quisesse colocar R$500 mil no meu bolso limpo, legal, era salário, eu teria colocado. Da mesma maneira, carro, motorista, segurança, isso, sei lá, se eu alugasse carro e utilizasse dinheiro público para pagar as gasolina, já iriam aí, uns R$10 mil por mês, que também poderia ter gasto no economia. Então, eu economizei R$2.500.000. Saí de um partido do Centrão que me daria todos os instrumentos para eu ser fisiológico. Em 7 anos não fui fisiológico. Não existe nada que garanta o futuro, mas a confiança que as pessoas podem ter na gente, e a confiança, eu digo, jamais uma confiança cega, nunca julgando por quem a gente é, mas sempre pelas nossas atitudes, nunca confiando na gente por causa do nosso rosto, por causa da nossa capacidade de falar, ou qualquer outra coisa, e sim pelas nossas atitudes. Toda a nossa história até aqui mostrou que a gente não é fisiológico. O que garante que no futuro vocês não vão se tornar? Nada garante nada no futuro. Agora, as nossas atitudes até agora mostram que a gente tem coerência e que a gente não tem essa intenção. Deputado, caso o senhor venha a ser pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, a gente entende que a educação no estado de São Paulo está tendo grandes problemas com o governo Tarcísio, né? Crise de aprendizagem, evasão escolar. Qual que seria a sua proposta para melhorar a educação no estado de São Paulo? Bom, primeiro, garantir ordem em sala de aula, né? A principal reclamação que eu escuto de professores sérios da rede do estado é que eles não conseguem dar aula por falta de ordem, né? Então, o aluno não quer saber, né? Os alunos que não se comportam não deixam o professor dar aula para quem quer estudar. Então, o primeiro ponto seria garantir e aprovar uma lei estadual dizendo, olha, o aluno não se comportou, a família vai perder acesso a todos os programas de benefício do Estado, né? Então, a família tem que porque educação você tem em casa. O que você tem na escola é ensino, né? O que você tem na escola é disciplina, é matéria, né? É conteúdo. Educação, como se comportar, é em casa. Se não está se comportando, a punição vai para casa dele, né? Sobre evasão escolar, eu aprovei quando eu era presidente da Comissão de Educação e implementaria no governo do estado de São Paulo a busca ativa. Então, o aluno faltou uma vez, o diretor vai ligar na escola do aluno. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Está doente e tal? Beleza. Faltou 2 vezes, vai mais uma vez perguntar, e aí, aconteceu alguma coisa? Faltou 3, vai na casa do aluno saber o que está acontecendo. E aí, quando vai na casa do aluno, algumas coisas podem ser descobertas que estão causando aquela invasão.